Olá, voltamos a apresentar o programa DNA Delas. Hoje a gente está recebendo a Alessandra Monteiro, gestora da unidade Teresópolis da Estácio de Sá, e a gente está conversando um pouquinho sobre a construção da carreira da Alessandra, né? Alessandra, no seu percurso de carreira na Estácio, você foi premiada com 3 grandes premiações da Estácio. Que é o programa de Excelência em Gestão. Um programa que, inclusive, ele cobre toda a extensão, né, nacional da Estácio, são 90 unidades. São 90 unidades. Você foi ganhadora nos últimos 3 anos. Exato. Muito legal isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre esse programa e o que essas conquistas representam para você. O programa, como o próprio nome diz, né, é um programa em excelência em gestão. A instituição, apesar de ter unidade no Brasil todo, ela tem, né, diretrizes, processos institucionais que devem ser seguidos em todas as unidades. A Estácio tem muito isso de o padrão Estácio de qualidade tem que ser seguido em todas as praças. E aí o programa de excelência veio muito nisso, porque o perfil das pessoas é muito diferente nas regiões do Brasil, mas a essência tem que ser implantada. Então, o programa de excelência veio com diretrizes, processos de como o gestor daquela unidade ele teria que seguir em relação aos seus procedimentos ligado àquilo que a instituição quer. Então, ele é como se fosse um concurso, né, entre as unidades e todas participam. E ele funciona mais ou menos assim, ele tem vários pilares, são 5 pilares, tá? Tem um pilar que é um pilar comercial, de atração do aluno, que envolve todos os processos comerciais, de captação e tudo mais. Tem um pilar de relacionamento com o aluno, que é a estadia do aluno, a parte do atendimento, a parte da secretaria. Tem um pilar de gestão de talentos, que a gente chama de gestão, que é o desenvolvimento das pessoas, dos profissionais que trabalham naquela unidade, sejam eles administrativos ou docentes. Tem um pilar que é o pilar administrativo financeiro, que aí é a sustentação, né, financeira daquela unidade, qual é em relação aos seus resultados e tudo mais. E tem o último, que é a percepção do aluno. Como o aluno está te enxergando em relação àquilo que você quer passar. Então, baseado nesses 5 pilares, são desenvolvidas questões onde você tem que se autoavaliar, você entrega as demandas. A instituição, a Estácio, ela desenvolve lá um manual onde ele te pergunta se você está entregando aquilo. E aí você se autoavalia entregando ou não. São critérios de excelência são critérios mesmo, né? de excelência. Todas as áreas estão... Isso, são critérios de excelência. E aí você faz essa autoavaliação e o corporativo ele vem te visitar. Vem visitar as 20 melhores unidades do Brasil. E aí, as melhores já tem dispersão, né? Porque você diz que tem, mas você tem que provar por meio de todas as evidências. E foi isso. Eu comecei a minha gestão em 2015, na unidade Via Brasil, fica lá em Irajá, no Rio. Essa unidade eu entrei em maio de 2015, então o ano de 2015 eu cheguei lá, a gente chegou com 50% de aderência nos processos, então de 0 a 100 a gente tinha 50, e no ano anterior a equipe tinha sido desclassificada do programa. Então era uma equipe que tinha muito preconceito e tristeza em relação ao programa de excelência. Então, em 2015, assim que eu cheguei, eu tive que construir um pouquinho com eles da importância, o porquê que a gente... esse programa de excelência é um meio pelo qual a gente consegue os nossos resultados. Né? Então, era uma visibilidade para o campo, seria uma coisa muito legal. Então, construir isso com eles também foi um pouquinho difícil, tamanha frustração que eles tiveram em relação às perdas, né? De ser... Do mesmo jeito como você é premiado é muito bom, quando você é desclassificado também é muito ruim, porque tem uma visibilidade negativa nisso, né? E aí a gente conseguiu construir, no ano de 2016 a gente já tinha, né, a equipe mais entendida em relação à importância do programa e como a gente poderia chegar lá. E aí a gente conseguiu ganhar o ano de 2016, 2017 aí já foi um pouco mais fácil, mas... a cada ano o programa
ele muda os pilares, ele muda a forma de solicitação. Então não dá para, se eu fiz ano passado, agora é só eu fazer de novo. Não, você se redescobre, e é aquilo que a gente estava até falando do novo desafio. Então, processo de melhoria contínua também. Exatamente, né? Um processo de melhoria contínua. Então, em 2016, a gente conseguiu de novo. E no ano de 2017 foi muito legal, mas foi um ano bem difícil, eu até comentei com você, porque eu fui convidada para um novo desafio em 2017. A Estácio, ela divide, né, as suas unidades por tamanho, né, por cluster. Então eu estava num cluster P e fui convidada para passar para um cluster G, que era a unidade Madureira. E aí aceitei, fui para a unidade Madureira, só que quando eu entreguei a unidade Via Brasil para a nova gestora, ela ficou doente. E aí naquele ano eu tive que ficar com as 2 unidades para até vir uma outra pessoa para assumir. Então foi um desafio ainda maior, porque eu tinha uma nova praça, uma nova unidade com características diferentes, com processos diferentes, e tinha outra também que a gente tinha que fazer o trabalho, desenvolver nas 2 unidades, sem que deixasse cair, né, todos os resultados, tudo aquilo que a gente tem e espera como profissional. E foi muito legal a construção, porque Madureira não tinha um histórico de programa de excelência, e uma coisa legal que isso vai, aonde eu for, isso vai comigo, né? Então as pessoas já começam assim, programa de excelência, Alessandra, então agora eles começam a olhar um pouquinho para isso. Então quando eu cheguei em Madureira, eles já ficaram assim, ela vai querer ganhar PEG aqui. Eu falei, vou mesmo, porque é possível, é só a gente fazer o nosso trabalho com dedicação e coerência, a excelência vem. E muito legal por uma unidade grande que não tinha nenhum histórico. No programa de excelência a gente conseguiu chegar lá no 4º lugar, e o Via Brasil em 2017 conseguiu o tricampeonato, sendo a única unidade tricampeã consecutivo dentro da instituição. Conseguiu manter, né, seus resultados na unidade menor, mas também ranqueou a unidade maior. Por pouco a gente não conseguiu ficar no 3º lugar, mas foi muito legal, muito gratificante, porque isso é uma construção que fica, não é da Alessandra, ficou naquela unidade, ficou com aquelas pessoas, aquela equipe se descobriu, se reconheceu, e agora é aquilo, a melhoria contínua, continuar, eu cheguei até lá, então é só eu melhorar cada vez mais, porque eu sou capaz. Eu acho que isso é muito importante, a gente tem muita dificuldade de acreditar na gente mesmo, mas a gente precisa acreditar, se desafiar, porque o resultado vem. Agora, nesse cenário, Alessandra, e aí é muito bacana a gente estar no DNA delas, porque nós competimos num ambiente masculino, Sim. que muitas vezes é até cruel, né, em relação aos resultados, né? Então, o que você acha que você fez para vencer num ambiente predominantemente masculino? Sim. É muito difícil mesmo. Apesar de hoje eu estar numa empresa que temos gestoras mulheres, mas como em todos os cenários somos minorias, mas eu vejo muito que nós já temos uma essência frágil, mas a gente tem uma característica de aproveitar essa fragilidade a nosso favor. Em que sentido eu penso? Aí o que eu fiz, né? O que eu fiz para mim, para tentar, porque eu sou casada há 15 anos, eu tenho um filho de 6 anos e tento equilibrar muito a minha vida pessoal com a minha vida profissional. E eu sempre, nesse mundo, né, de carreira, de competição, do mundo empresarial, ele é muito estressante. Ele sobrecarrega muito a gente. Então, às vezes, a gente tem desafios, a gente tem várias coisas que a gente tem que resolver. E uma das coisas que eu sempre fiz e pensei, o meu marido e meu filho não tem nada a ver com isso. Não é justo que eu leve para dentro de casa a minha frustração, aquele dia pesado e cansativo que eu tive, aquelas pessoas que foram lá só para fazer o mal e te deixar para baixo. Então, eu sempre procurei chegar em casa, e não é fácil fazer isso, porque, né, nós temos sentimentos.
Então, mas eu sempre procurei chegar em casa e focar neles. Meu filho querer brincar e eu estava super cansada, mas eu vou brincar com ele, eu vou dar um carinho, eu vou dar atenção, eu vou ficar com meu marido, eu vou lanchar com eles, eu vou fazer aquilo que eles estão esperando da mãe e esposa, e não da Alessandra profissional. E você acha, ou você acredita que é esse equilíbrio que de fato te fortalece para competir nesse espaço organizacional masculino? Também, e aí eu falo um pouquinho do contrário, aí pensando um pouquinho na empresa, eu vou contar um pouquinho de quando eu vim para cá, eu cheguei a falar isso com você. Eu sou do Rio, minha família está no Rio, então a gente veio para cá, eu, meu marido e meu filho, só que eu tive que vir antes. Eu vim em novembro e Arthur estava na escola, meu marido tinha a vida dele, não dava para vir naquele momento comigo, e eu vim, a gente nunca tinha se separado. Por mais que eu nunca fiquei longe deles. E aí, quando eu vim, foi muito difícil para mim. Pois é, e eu vou te interromper, porque eu sei o quanto foi difícil, já sei de algumas superações, então a gente vai cortar um pouquinho, porque a gente tem muita história para contar. Então a gente dá essa paradinha, que nessa historinha a gente volta já já.